Há uma estatística atual da Associação Americana de Proteção ao Fogo, a NFPA, que apresenta que em 80% dos casos de morte ou incêndio são decorrentes da fumaça e gases tóxicos. Me chamo Fabrício Nogueira e neste vídeo vamos tratar o tema controle de fumaça de incêndio. Sejam bem-vindos ao canal Universidade de Segurança contra Incêndio. Quando falamos em controle de fumaça, ele pode ser algo muito novo aos nossos ouvidos, ou pode soar como algo não obrigatório e ponto. Porém, o fato das fumaças dos gases tóxicos liberados no momento do incêndio acarretarem a morte de 80% das vítimas do incêndio devem ser levados em consideração para um estudo cada vez mais aprofundado desse tema. O controle de fumaça foi estudado pela primeira vez a pedido de uma empresa subsidiária da GM na Inglaterra, em 1956. Em 1955 havia acabado de acontecer um incêndio e os bombeiros falaram que não conseguiram chegar ao foco desse incêndio por conta da fumaça. Agora, quando foi em 1963, nessa mesma fábrica teve um novo incêndio que o Corpo de Bombeiros relatou na sua investigação que eles conseguiram chegar ao foco de incêndio com mais rapidez, com mais eficiência, graças ao tratamento que foi dado à fumaça. Acontece que aqui no Brasil são pouquíssimos estados que há uma legislação que obrigue o controle de fumaça. Daí, como não é obrigatório, tudo fica ao bom entendimento do proprietário ou orientações de consultores, por exemplo, especializados nessa área. Bem, o melhor parâmetro nacional legal está nas orientações da Instrução Técnica 15 do Corpo de Bombeiros de São Paulo. No nosso e-book também é possível você ver algumas informações básicas orientando o planejamento e os benefícios do sistema de controle de fumaça. Bem, mas o que é fumaça? Fumaça é uma mistura de partículas muito finas, as quais não queimaram totalmente e estão em suspensão no ar, gerados a partir da queima de um material. A fumaça ela impede a visibilidade, gera pânico, intoxica, asfixia, dificulta de uma forma geral a saída com segurança do ambiente afetado. Agora, quais são as razões para o controle de fumaça? A principal razão, verificada em alguns livros e artigos para a implementação lá no começo do controle de fumaça, era que as empresas queriam continuar a produção quanto antes. Então observe, se você combate o incêndio mais rápido, você garante que a tua propriedade foi menos danificada. Então você garante que logo volte à produção. Como principal exemplo, a gente tem lá a GM lá do começo do vídeo, que no incêndio de 63 conseguiu voltar à produção muito mais rápido quando comparado ao incêndio de 55. Então Seito, um autor muito consagrado aqui no Brasil, apresenta em seu livro que no momento da implementação dos primeiros sistemas de controle de fumaça, tiveram como principais objetivos alguns pontos. São eles: 1. A proteção da propriedade. 2. A segurança da vida dos empregados. 3. A segurança da vida dos bombeiros. 4. A segurança do negócio. E 5. A segurança pública. Agora, os benefícios do controle de fumaça são muitos, principalmente relacionado à limpeza da atmosfera onde ocorre o sinistro, fazendo com que haja um escape mais seguro, a entrada do bombeiros com maior eficiência de combate ao incêndio. Seja mais fácil, quando você tem uma atmosfera mais limpa, você consegue a visibilidade do foco de incêndio, limitando demais os estragos gerados por água, entre outros fatores. Agora observe essas figuras de propagação da fumaça. Nessa primeira figura, é o momento que a fumaça começa, ela sobe para o teto. Nessa segunda, ela se expande lateralmente. E a terceira, a fumaça já ocupa totalmente a edificação. A pergunta é a seguinte: onde deve haver o controle de fumaça? É importante falar que o sistema de controle de fumaça ele pode vir já com o projeto inicial da edificação ou ser adaptado caso a edificação já existente não possua essa proteção. Essa proteção ela pode ser isolada ou de forma conjunta em ambientes onde a propagação pode ser rápida. O controle de fumaça deve ser implementado sempre que o tempo de evacuação for maior que o tempo de propagação da fumaça. Uma aspas rápido. Observe que a fumaça é gerada com material queimado. A aquisição de materiais incombustíveis pode servir de ferramenta básica para prevenir a geração de fumaças e gases tóxicos. Agora, voltando, o controle de fumaça ele deve ser feito onde a propagação pode ser rápida e exige que a saída de pessoal seja feita de forma segura. Como exemplo, eu cito o subsolo, as rotas e saídas horizontais, lojas e áreas de reunião de grande público. Como exemplo, eu posso citar a vistoria que foi feita há pouco em uma reportagem mostrando casas noturnas. Viu muitas casas noturnas que funcionam no subsolo, não havendo saída para fumaça. Mais uma vez,
Os ocupantes daquela casa noturna, no momento da saída, no momento do escape, provavelmente seriam vítimas de gases tóxicos propagados pelo incêndio naquela casa noturna. Quais são os componentes do sistema de controle de fumaça? Os componentes de controle de fumaça hoje são muitos. Enfatizo que as tecnologias europeias ainda estão na frente deste assunto, com pesquisas e simulações que orientam muito bem a instalação e o tipo de componente a ser utilizado, que devem ser muito bem estudados para uma aplicação particular em cada tipo de edificação. Agora vamos lá. Primeiro exemplo são as grelhas venezianas. Grelhas venezianas, elas podem ser acionadas de forma manual através de botoeiras ou alavancas mecânicas, e elas podem ser automáticas sendo acionadas através de detectores de fumaça, por exemplo. Os dutos, estes devem ser incombustíveis, podem ter sistema natural ou sistema mecânico, onde há a operação de exaustores para garantir o seu funcionamento. Existem os dampers ou os registros corta-fogo, muito utilizados em cozinhas industriais. Existem as barreiras ou os painéis de fumaça, que são elementos estruturais, que fazem a separação vertical. Eles estão localizados junto ao teto, podendo ser da própria estrutura do edifício ou algo adaptado como uma cortina em combustível, por exemplo. Já os tipos de sistema de controle de fumaça, eles podem ser natural ou podem ser mecânico, variando na entrada ou na saída. Então a entrada pode ser natural ou a entrada pode ser mecânica, a saída pode ser natural ou a saída pode ser mecânica. O controle de fumaça do tipo natural não exige implementação de máquinas do tipo exaustores e de insuflação de ar, que é padrão do tipo controle mecânico de fumaça. Finalizo este vídeo reforçando que as saídas de emergência para a desocupação de uma edificação que está sob efeito da propagação de fumaça e gases são fatores altamente decisórios entre salvar ou não as vidas daqueles que estão naquele ambiente. Cito como prova os incêndios dos edifícios Andraus e Joelma. Estes edifícios tinham em comum escadas únicas. Então, quando os ocupantes iam para essas escadas, esbarravam com fumaças e gases quentes. Caso houvesse um bom controle de fumaça implementado, facilitaria a saída com toda a certeza. Vimos então nesse vídeo como e quando surgiu o controle de fumaça, os resultados pós-implementação numa fábrica, relatado pelo próprio corpo de bombeiros que fez uma atuação no incêndio naquela fábrica. Vimos os benefícios, falamos um pouco dos componentes de controle de fumaça, os tipos de controle de fumaça que existem. Se gostaram, comentem, curtam ali embaixo e lembre-se, vidas sempre vêm em primeiro lugar. Um grande abraço.